Então, quiz 721, Banca Instituto Mais, concurso recente, concurso de Itaquaquecetuba 2019. É uma solução anestésica indicada para gestantes, pois atravessa a barreira placentária de forma mais lenta e é menos tóxica e é metabolizada mais rapidamente. Trata-se na verdade, ele está pedindo o anestésico local indicado para as gestantes. Então, bem simples, né? A gente sabe, a maioria das pessoas lembra desse anestésico, o que é mais indicado. Na maioria das vezes, os concursos têm pedido os anestésicos que são contraindicados, principalmente relacionados à metamoglobinemia, que é dessas alternativas que a gente vai comentar durante essa questão. Então, alternativa A, lidocaína, B, prilocaína, C, mepivacaína e D, bupivacaína. O anestésico mais indicado devido à sua menor toxicidade, inclusive ele é classificado como classe B, ele não seria dessa forma o mais indicado para gestantes, né? Quando a medicação é classificada como classe A ou classe B, seriam as medicações indicadas para as gestantes. Já a prilocaína e a mepivacaína são classificados como classe C, que não existem estudos conclusivos, principalmente em animais. Então, essas drogas não têm uma conclusão em relação aos seus... ou, na verdade, tem uma conclusão, que é uma conclusão em relação a efeitos negativos nas gestantes. Já a lidocaína, que é a alternativa correta, ela é classificada como classe B, então é uma medicação segura, principalmente porque não foram feitos testes em mulheres, mas foram realizados testes em animais e com bastante segurança. Então, dessa forma, a lidocaína, ela é sim, que atravessa a barreira placentária mais lentamente, é menos tóxica e é metabolizada mais rapidamente. Aonde que é realizado o metabolismo da maioria dos anestésicos locais, principalmente da família amida, no fígado. Então, o fígado é um órgão principal, né, relacionado com o metabolismo dos anestésicos locais da família amida. A prilocaína, por exemplo, ela tem uma relação grande pode ter uma relação grande com o desenvolvimento de metamoglobinemia. E esse problema acarreta numa deficiência no transporte de oxigênio pelas hemoglobinas que são responsáveis por fazer esse transporte. A hemoglobina ela está localizada em que tipo de célula? Os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos. Quando acontece a transformação da hemoglobina para metamoglobina, essa hemoglobina não vai fazer o transporte adequado do oxigênio. O problema maior não é nem para a gestante acontecer essa deficiência de transporte nas gestantes, mas principalmente no feto, porque a circulação em termos de conteúdo sanguíneo é muito menor em termos de conteúdo sanguíneo, né, de litros de sangue, quando a gente compara o adulto, a gestante e o feto. E aí no feto, se houver uma injeção intravascular de uma concentração relativa de prilocaína, pode haver o desenvolvimento de metamoglobinemia no feto, que é o mais prejudicial. Isso vai acontecer de forma mais tardia, não é de forma imediata, acontece depois de 3 a 4 horas, que é o pico, né, que poderia estar acontecendo essa circulação de prilocaína. Qual outro anestésico que não está aqui dentre as alternativas que pode também causar metamoglobinemia e já foi alvo de questões de concursos, principalmente nas gestantes, né? Quando a gente está falando que as questões mais clássicas, a articaína também pode causar metamoglobinemia, claro que se injetada de uma quantidade excessiva e de forma intravascular nas gestantes. Dessa forma, esses dois anestésicos locais, esses dois sais anestésicos são contraindicados para gestantes e aí elas são classificadas como classe C. Além disso, a prilocaína tem um outro fator, que é o seu vasoconstritor. O seu vasoconstritor, geralmente, aqui no Brasil, é a filipressina. Geralmente não. Aqui, quando a gente pensa em prilocaína, 3%, o vasoconstritor adicionado a essas soluções de prilocaína é a felipressina. E a felipressina, pela sua semelhança química, né, da molécula
com a ocitocina, ela pode promover contrações uterinas. Claro que numa concentração extremamente grande. Então, dessa forma também, em função do vasoconstritor, a prilocaína também é contraindicada para gestantes. A mepivacaína. A mepivacaína é a que tem a absorção mais rápida. E dessa forma, né, ela pode se tornar tóxica para o feto. Então a mepivacaína é classificada como classe C. Já a bupivacaína, ela, em termos de atravessar a barreira placentária, é a que menos atravessa devido ao tamanho da sua molécula. Porém, como ela tem uma toxicidade muito maior do que a lidocaína, a preferência sempre é dada para a lidocaína. Então, aqui a gente responde bem tranquilo. Qual que é o anestésico local indicado para as gestantes? Lidocaína. Quantos tubetes no máximo? 2 tubetes no máximo para as nossas gestantes. Aí vai ter uma segurança maior. Então essa foi o quiz 721, bem tranquilo, uma questão bem sossegada. É importante revisar essa parte teórica dos sais anestésicos para que você aproveite ao máximo essas questões.